Bora, fiel, vitória do Corinthians 1-0 contra o Atlético Mineiro. Golaço do Maicon de fora da área, apesar de ter perdido 2 gols feitos. Dava pra ter sido mais tranquilo, mas o que importa é os 3 pontos. O time jogou bem, deu uma resposta aí à última derrota vergonhosa. Até que enfim, um final de semana tranquilo, sem derrota do Coringão. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e bora de pós-jogo aí, fiel. Vamos lá, vamos acelerar com muito bate-papo aqui sobre a vitória do Corinthians 1-0 sobre o Galo, Neoquímica Arena. Um chute ao gol para cada lado. Foi 1-1 no chute ao gol. A diferença é que o Corinthians nesse um chute fez. Mereceu, a enquete que está no YouTube, prof. Isso. Mereceu vencer a equipe do Corinthians? Sim, com certeza, ou não? Boa noite, Felipe. São as alternativas. Boa noite, prof. Tudo bem, Felipe? Boa noite, companheiros. Eu tô com esses 71%, quando eu fechei tava coisa de 71% que achavam que sim. Até porque o Galo também mereceu perder, né? Ah, é? Como você acabou de falar, um lance só, uma bola no travessão, um time escalado pensando mais em Sul-Americana do que propriamente em Campeonato Brasileiro, o que é um risco, porque são duas equipes mal colocadas no Campeonato Brasileiro. Muito. Pelos times que tem, pela folha de pagamento, pela tradição, por tudo. Uhum. Então o Galo arriscou alto e o Corinthians, pelo menos, fez o que se espera, inclusive e principalmente nos seus jogos em casa, né? Aquela pressão, aquela tentativa. O primeiro tempo tramou muito e não chegou, mas quem chegou pouco foi o Corinthians. E o segundo tempo começa com o Corinthians também perdendo mais uma oportunidade com o Yuri Alberto, antes do Galo mandar a sua bola solitária no travessão. Enfim, acho que o Corinthians fez o suficiente, até pelo que criou, correu risco até o fim do jogo pelo placar apertado que foi. Com um pouco mais de sorte, com um pouco mais de competência, teria aberto uma vantagem maior. Mas mereceu sim, acho que por exclusão, o vencedor deveria ser o Corinthians. Tem um camarada aqui, Breler Pires, fã do Leozinho. O tanto de gol perdido do Corinthians hoje era para ser 5-0. É para tanto? Boa noite, Breler. Boa noite, Felipe, Celso, Silas. Boa noite pro fã de esportes, pro fã do Leozinho. Olha, Felipe, o Corinthians criou para fazer um resultado maior. Isso daí é fato. A gente pode, até em alguns jogos em que o Dorival foi questionado pela maneira como o time estava jogando, pela falta de criação, hoje esse não foi o problema do Corinthians. O Corinthians estava com posse de bola, no primeiro tempo 74% de posse, o Corinthians chegava à frente, o Corinthians levava mais perigo que o Galo, e tivesse um pouco mais de capricho ali de Yuri Alberto, de Maicon, Memphis. No segundo tempo, principalmente, o Corinthians poderia ter feito uma vitória mais tranquila em casa. Esse golaço do Maicon, né, um chutaço, o Maicon foi muito feliz. A gente até falava, né, antes do programa, prof, se dava para o Everson chegar, eu acredito que o movimento de bloqueio ali do defensor do Galo faz com que o Everson tenha a visão meio encoberta e na hora que ele enxerga a bola é um petardo difícil de reagir, mesmo no canto dele, né, prof? Mas sabe o que passou, é isso que eu ia falar, o que passou na cabeça dele nessa hora? Vai ser cruzado? É meu canto. É meu canto. O goleiro sente isso, né? Foi um chute forte, foi um chute inusitado. É muito difícil alguém arriscar de lá, é mais difícil ainda acertar daquele jeito. Sim. Mas é o canto dele, né? É o canto do Everton. E assim, é a primeira vez que o Corinthians joga no Campeonato Brasileiro com o trio. Garro, Memphis e Yuri Alberto. E o trio faz diferença técnica. Muito. Isso é inquestionável. O Memphis, por exemplo, que teve algumas atuações questionadas. Hoje também, vejo que não pode se questionar ali um pouco de precisão, de tomada de decisão dentro da área, mas ele fez um bom jogo. Memphis chamou articulação, criou boas jogadas, até na jogada em que o lance é anulado por impedimento do Maicon, que ele desperdiça, é uma jogada articulada pelo Memphis. O Garro também fazendo esse papel de articulador. No segundo tempo, entendo o Dorival ao sacar o trio, porque o Atlético também mexeu muito, né? E ali colocando os titulares, os jogadores que têm jogado numa rotação mais alta, e o Dorival se preservou, até porque o trio não consegue recompor ainda mais no segundo tempo, mas eu vejo que com o trio Garro, Yuri e Memphis, o Corinthians naturalmente se torna outro time, mas cada vez mais não foi uma atuação encantadora, mas uma atuação em que o Corinthians ganhou com certa autoridade. Passa a impressão de ser um time que joga quando quer. Um time que... Olha jogo. Hoje é um jogo grande, jogo em casa, jogo ali com um adversário colado na tabela. A gente já tem o nosso trio aqui de volta.
vamos jogar. Porque é incrível que esse time seja o mesmo que jogou contra o Santos, e o mesmo que eu digo, mesmo trocando algumas peças, mas a base da equipe parece outro clube. E isso o Dorival precisa trabalhar, essa regularidade do time, porque foram vários pontos perdidos como visitante em que o Corinthians passou essa impressão de desleixo. E hoje não, time concentrado desde o começo, com posse, no segundo tempo percebeu que tomou uma bola no travessão, mas no lance seguinte já abriu o placar. Então um time muito mais ligado, e esse tipo de postura tem que ser a referência. E não o que a gente já viu do Corinthians contra Sport, contra Juventude, contra Santos. Esse não é o tipo de postura que um clube como o Corinthians demanda. Silas, eu já quero te ouvir também, mas vamos à Neoquímica Arena, porque o Vladimir Bianchini já está posicionado e a gente aciona o nosso repórter por lá. Vlad, boa noite para você. Boa noite, Felipe. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. A gente está aqui na Zona Mista esperando os jogadores passarem para a gente fazer as entrevistas. Uma curiosidade, hoje, antes do jogo começar, estava passando no telão a partida da final da Libertadores Feminina. E durante os 10 primeiros minutos de jogo aqui na Neoquímica Arena, o jogo foi transmitido, então o pessoal ficava um pouco com a atenção um pouco dividida. Cada gol de pênalti do Corinthians era comemorado pela torcida, e quando acabou o jogo por volta dos 10 minutos do primeiro tempo, da Libertadores Feminina, o pessoal comemorou bastante, que apareceu no telão, e até deu uma inflamada, inclusive nos jogadores, na torcida mesmo, nessa partida. No primeiro tempo, o Corinthians também tentou criar algumas oportunidades, não conseguiu. O que chamou bastante atenção foi a discussão entre Rodrigo Garro e Yuri Alberto e Memphis Depay. O trio conversando muito a respeito de tentar como acertar a equipe. O Jorge Sampaoli estava bem nervoso à beira do campo, teve inclusive que trocar de roupa porque ele estava com uma camisa muito parecida com a camisa de jogo do Corinthians. Já no segundo etapa, o Corinthians conseguiu a vitória, e o que a gente pode ver é que o Galo agora chega à 11ª derrota no Campeonato Brasileiro, não faz uma campanha muito boa. Já amanhã mesmo treina no Corinthians, viaja para Guayaquil e fica em Guayaquil até praticamente em cima da hora do jogo contra o Independiente Del Valle pela Sul-Americana, semifinal. Vai chegar em cima da hora por causa da altitude. Já o Corinthians tem um descanso aí, vai se preparar para o jogo contra o Vitória. Não terá o Maicon, que fez o gol, inclusive, do triunfo de hoje. Está suspenso com o 3º cartão amarelo. Já o Galo, depois de enfrentar o Del Valle na semifinal da Sul-Americana, encara o Ceará. E não terá o Fausto Vera, que também recebeu o 3º cartão amarelo, Felipe. Vladimir Bianchini com informações direto da Neoquímica Arena. Ele volta de zona mista, coletivas de imprensa dos treinadores. A gente vai apresentar tudo isso para você aqui no Equipe F. Hora de ouvir Silas. Boa noite para você. Silas, 1-0 Corinthians. Boa noite, Felipe, professor Celso. Quanto tempo, né? Bastante, tá junto. Silas. Breiler Pires, um abraço grande para você e para o fã do esporte também. Parabéns para o futebol feminino, né? Porque quando que a gente viu num jogo de clássico de futebol brasileiro, hoje Corinthians e Atlético Mineiro, no telão, passar os últimos 10 minutos de um jogo de futebol feminino, mesmo sendo uma final, e até os pênaltis. Então, assim, essa é a evolução do futebol feminino, e parabéns ao Corinthians, porque vem ganhando bastante e mostrando a sua força, né? Com relação ao jogo de hoje, eu acho que o torcedor, além, óbvio, de ver o futebol feminino, estava esperando também as reações do Hugo, né? Que vem da seleção brasileira, num jogo não tão bom para ele, Hugo como goleiro. Acredito que culpas divididas ali nos gols, né? Do time japonês. O Memphis Depay também, que vem da data FIFA também. E o Corinthians vem de uma derrota. Então, era um jogo em casa para retomar, colocar, como a gente costuma dizer, colocar o carro no trilho novamente, né? E seguir, e com a sua força de ataque máxima, Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto, mereceu a vitória contra um Atlético que vem do empate no Clássico, contra o Cruzeiro, e tem esse desafio já na terça-feira no Equador, contra um time copeiro e um time que vem ganhando coisas importantes ultimamente, que é o Independiente Del Valle. Então, assim, não dá também para criticar demasiadamente o Atlético. Agora foi o Leozinho que falou que o Corinthians teve pelo menos 5 chances. Eu assistindo aqui... Você achou também? É teu menino? Não. Não? É um fã. É um fã no YouTube. Parabéns, Leozinho, porque você viu bem. Porque se bem teve um chute no gol de cada lado na trave, mas o Corinthians teve muitas chances para
ampliar esse placar aí. Silas, colocar o pé na forma, né? Vamos só, coloca a tela aí que o Breiner já pega aí a palavra, porque pé na forma é o que faltou, porque os números mostram de fato uma superioridade do Corinthians, muito mais posse de bola, mais finalizações, mas não tantas assim, no gol. Eu falei no alvo 1-1, na verdade 1-0. A do Galo foi na trave. Na trave não conta, exato. Grandes chances 2-1, ações da área rival 16-9, escanteio 4-2, de fato, domínio de um lado, Breiner. Esse Corinthians... A gente tá falando de dois times, acho que o professor passou por isso, né? Dois times mal colocados, que eu acho que só não estão um pouco mais nervosos, porque a zona de rebaixamento esse ano reúne praticamente 4 times. Ela sempre reúne 4, e 14º, né? Isso. É isso? Só que assim, a zona tá pra baixo esse ano. Assim, os 4 estão meio atolados, e o primeiro fora já tem uma mini gordurinha. Então assim, isso dá um senso de calma. Mas em outros anos, na posição que eles estariam muito, especialmente antes do jogo. Essa vitória teria dado calma pro Corinthians, mas o Galo também num ano muito ruim, Breiner. Hoje foi um jogo de falta de efetividade. A única finalização do Corinthians é a que saiu gol, um chute muito feliz do Maicon, né? Tava devendo nos últimos jogos, se redimiu com esse chutaço, embora tenha perdido aquela em que o lance foi anulado, mas faltou ao Corinthians de fato, ter mais calma, tranquilidade com as chances que criou. Já é uma evolução do time, e aí não é responsabilidade do Dorival, do treinador. O papel do treinador foi bem feito. Foram boas mexidas, o plano de jogo foi bem executado desde o primeiro tempo. O primeiro tempo termina com ninguém conseguindo finalizar no gol. Então isso mostra um pouco da tônica desses dois times no campeonato. E do outro lado do Galo, é preocupante sim, porque o Galo tem Sul-Americana e o foco inevitavelmente se divide. Então hoje o Sampaoli, pelo time que escalou, poupando jogadores como Scarpa, Bernard, Dudu, Arana, já mostra que está olhando para a Sul-Americana e com razão, vai jogar fora de casa, no Equador, em Quito, tem altitude, tem o aspecto físico para dosar, mas novamente o Galo tem boas chances de chegar numa final de competição sul-americana e ao mesmo tempo de chegar ao fim do Campeonato Brasileiro lutando contra rebaixamento. E isso é inadmissível depois que o Galo passou no ano passado. O Galo teve todas as lições para assimilar, para montar um elenco mais robusto, um elenco... E a formação de elenco do Galo dá a impressão de que é melhor do que o ano passado. Só que o Galo, no começo do ano, entregou na mão do Cuca a chave do vestiário, e o Cuca montou como quis esse elenco, com os jogadores dele, e de repente no meio da temporada não está mais o Cuca, chega o Sampaoli com uma outra ideia, e muitos jogadores não encaixam nessa ideia. O Bernard, por exemplo, era um jogador que não servia para o Cuca, hoje tem sido titular com o Sampaoli. Então isso mostra, mais uma vez, um planejamento falho da diretoria do Galo, que coloca o Atlético nessa situação. É uma situação até, de certa forma... Porque o torcedor pode ficar com orgulho, sim, do time chegar mais uma vez numa final sul-americana, embora não seja Libertadores, mas preocupado de chegar na última rodada com aperto no coração e passar aquele calor que tomou no ano passado, em que chega a última rodada lutando contra o rebaixamento para um clube que teve o investimento do Galo, jogadores que o Galo tem, a folha salarial, não é admissível levar dessa maneira, não ter um elenco e também um planejamento de futebol que seja capaz de fazer o clube ter um campeonato brasileiro tranquilo e mesmo que priorize Copas, consiga desenvolver esse trabalho. O Galo tem elenco suficiente, mesmo com esses desequilíbrios, para focar em Copa e não passar susto no brasileiro, e não tem conseguido. Acho que é pior até do que no ano passado, porque primeiro no ano passado já estava na final, e segundo no ano passado era a Libertadores. E está repetido, né? Errar é humano, repetir o erro é burrice. E acho que em relação ao time que o Sampaoli escalou hoje, dosar, poupar, seja lá como você queira chamar isso, é uma coisa. Você tirar aqueles jogadores que estão fazendo diferença no trabalho dele, é outra. Ele entrou, depois entrou todo mundo, aí chamou a cavalaria, não dava mais tempo. Sim. Né? Aí Scarpa, Arana, Bernard, Dudu. Dudu que jogou bem no clássico. Depois daquele clássico que o Dudu fez, eu acho que era o caso de dar uma atenção a alguns times nesse campeonato. E coincidentemente o Corinthians é um beneficiado com isso. No primeiro turno, o Vasco, olhando para a Sul-Americana, colocou um time todo desfigurado contra o Corinthians aproveitou. Agora, em relação a esse negócio de aproveitar as chances, já que a gente está vendo aí de novo, é o tardo futebol que o Silas conhece tão bem de dentro de campo, né? A gente está fazendo a comparação muito com o jogo da Vila Belmiro.
Mas eu quero retroagir ao último jogo na Arena, na Neoquímica, em que o Corinthians mal produziu para fazer 1 e ganhou de 3 num belíssimo time que é o Mirassol. Verdade. E hoje ele produz para fazer 3, ou, segundo quem é que queria 5 aí? É o Leozinho. Segundo o Leozinho. Quando o Leozinho? 5. E mal fez esse 1. O time está desequilibrado nesse sentido, né? Eu acho que esse é um desafio do Dorival, um desequilíbrio até de atenção, como levantou o Breiler aqui. Ele até usou uma frase que meu filho Daniel, corintiano inveterado, sempre fala. Ele fala, pai, esse time escolhe jogo. O Corinthians. O Corinthians. Essa questão de escolher jogo, de escolher o seu máximo, a sua atenção, geralmente nos jogos em casa. Destaque também, né, Felipe, Celso e Breiler, pro Matheus Bidu, né? Que não tá dando chance pro Angileri, nenhuma. O Angileri veio porque aquela lateral esquerda ali era um problema. E o Breno Bidon também, que se recupera da infantilidade que ele cometeu no jogo passado, fazendo aquele pênalti no Zé Rafael. Não tem porquê. E hoje fez um bom jogo. Aí o golaço do Maicon, né? Sim, mas golaço. O Breno Bidon... Falhou o goleiro pra você? Ele tava do lado, mas eu acho que foi o professor que falou, o Breiler, que parece que tem alguém que encobre ali um pouco a visão dele. Além de ter sido uma pancada, Felipe, muito, mas... E um pouquinho antes do chute, ele dá um passinho pro lado. Isso. Ele fica meio plantado, foi, né? Que daí ele só vai caindo com o corpo, ele não consegue explodir. Eu sei que eu tomei muito gol assim já. Ah, ótimo. É o tipo de gol que eu já tomei muito na vida, viu? Excelente. Viu, Silas? Então não estou criticando porque eu faria melhor. Não, eu não faria melhor. E eu sei até qual que é o problema ali. E sei que bateu aquele friozinho nele quando a bola entrou e falou assim, é o meu canto. Caramba, goleiro não gosta de tomar gol no canto dele. Mas o Maicon é muito feliz também. Não é muito. Corta pra canhota e acerta um chute desse. Muitas vezes é o chute na lua, né? Que o cara chuta ali de longe e a bola sobe demais. Ele pega na veia e complica demais a vida. E o Silas lembrou bem outros nomes, porque é claro, evidente que a gente vai falar da qualidade do trio Gin, né? Quem que é o G? É o Garro, o Yuri e o Memphis. É o Gin, né? Com M. Esse trio Gin com M, claro que eles têm qualidade individual, mas muita gente participou muito bem do jogo hoje. O Bidu é um deles, o Bidon é outro deles, o Ranielli jogou muito bem. Então esse trio também, ele potencializa a confiança do resto dos jogadores, de outros jogadores, né? Memphis. Voltou depois de data FIFA, Holanda é rei de assistências, é artilheiro histórico da seleção da Holanda. Foi bem o Memphis hoje? Como é que foi o craque holandês, atacante do Corinthians? Pra mim foi bem. Perde um gol ali, é um gol que um jogador da categoria do Memphis você pode cobrar, né? Ali é o lance para fazer o gol, batendo de canhota, mas ainda assim, Felipe, a gente vê pelos números, né? Líder em chances criadas do Corinthians, grandes chances, o segundo, ações na área do Atlético, o primeiro, então as progressões com bola também foi o líder, com 8. Então o Memphis, para mim, não existe um dilema. O fato dele ter esses números pela Holanda, e a gente precisa colocar o contexto também, os adversários que a Holanda tem enfrentado nas eliminatórias, principalmente pelos números recentes. Malta, por exemplo. Sim. Malta sofreu 12 gols e não fez nenhum na Holanda. Mas ainda assim, o Memphis, quando está em campo, melhora demais a produtividade ofensiva do Corinthians. E aí, uma coisa é questionar o jogador por erros pontuais. Isso daí, todo jogador é passível de falha e cobranças naturais para um time da grandeza do Corinthians. Mas nesse tipo de jogada, por exemplo, que o Maicon acaba desperdiçando, mas o lance ali já estava marcado o impedimento. Um outro jogador do Corinthians não consegue fazer. Ele pensa muito rápido. Ele é muito essa craque. bola que Ele é muito craque. Porque, não é, Silas? Ele é muito craque. O cara tem drible, tem articulação, volta no meio campo para buscar o jogo a todo momento para E dialogar com o olha as Garro. expressões dele, o gestual, tá motivado. Sim. Porque você fala também, o que eu vou jogar no Corinthians? É a Copa do Brasil. Sim. Que tem a motivação, porque brasileiro isso, não vai claro. ser campeão, esquece. Aí você tem a seleção da Holanda, que é a nata do futebol holandês jogando ao lado dele. Aí você volta pro Brasil, mesmo com essa pressão que existe no Corinthians, você não tem motivação num Campeonato Brasileiro. É mais a questão de você estar junto com os teus dois atacantes que você sempre gosta de jogar e ele, o individual. E saber que na frente eles têm uma Copa do Brasil com chances. Então talvez a motivação deles esteja nisso aí. Mas é um craque, sem discussão pra mim. Eu acho que mais do que motivado, hoje ele estava também mordido. Aquela história do sorriso,
Se falou muito isso essa semana, do sorriso no banco. A gente também não pode esquecer que tanto ele quanto o Garro vem de período fora do time, então tem todo um recondicionamento ali, mas ele é diferente, né? Não é, a discussão em cima do Memphis nunca é a relação dele com a bola. Você pode discutir... Ele nem o Garro, né? Nem o Garro. Você pode discutir nível de comprometimento, como tá a cabeça, se tem dívida, se não tem dívida, questão física, se quer jogar em outro lugar, se ele respeita o Corinthians, se ele respeita mais ou menos, mas a relação dele com a bola é diferente. Aquela bola que ele dá de primeira, acho que foi pro Yuri Alberto, é um jogador diferente no campo. Você vê os 22 andando, você percebe quem anda diferente, né, Cílio? Não, mas é isso, tem a coisa do craque, da habilidade inata, mas não é só o Memphis é o cara, o Globetrotter, o malabarista da bola. Ele é decisivo também. Hoje deu uma de Globetrotter com aquela bola do... Tentou jogar na cara do outro, recolher. Mas o Memphis tem sido decisivo no Corinthians. Pra mim é uma grande mentira isso de que o Memphis não decide. Concordo. E aí ele acaba sendo vítima também de uma cobrança muitas vezes desproporcional. Pela questão econômica, né? Por causa do salário e da condição financeira do Corinthians, que não... No mundo ideal não teria, não faria esse tipo de loucura. Ele precisava falar com o Vampeta, dar uma ligada pro Vampeta, né? Aquela frase famosa do Vampeta que ficou, eles fingem que paga e eu finjo. Esse aí não. Mas não é nem o caso dele. Não é, mas são, assim, grana, né? Uma coisa que cobram dele e uma coisa que ele não tem culpa, pô. E o Corinthians fez um acordo com o Memphis para parcelar a dívida. E aí o cara aceitou, vamos continuar jogando. Eu até acho que em alguns momentos precisa ser cobrado. Eu, por exemplo, critiquei quando o Memphis deixou de treinar para protestar por uma questão salarial. Isso é coisa que às vezes é mais efetivo na conversa, como ele conversou e chegou a um acordo, mais produtivo até para o time. Agora, em outros momentos, são muitas cobranças desproporcionais. Essa comparação incessante com a seleção holandesa, com os números dele lá, um jogador histórico, líder em assistências, líder em gols pela seleção holandesa. Parece que até um certo... o desdém, né, do torcedor corintiano, o fato de pegar no pé do salário. O Memphis não colocou a faca no pescoço de ninguém para exigir salário. Com a vitória do Corinthians 1-0, poderia ter sido mais tranquilo se o Michael tivesse feito no primeiro tempo. Ele teve uma chance, cara, quase na pequena área, mandou a bola lá na lua. Ali era, rasteiro, meia altura no máximo. No segundo tempo ele fez esse golaço fora da área, mas depois perdeu mais um gol ali. Mas tá bom, nesse momento o que importa é os 3 pontos. O time jogou bem, não jogou mal, não. Deu uma resposta aí ao último jogo, né? Foi uma vergonha. Nesse jogo aí, com o trio, Garro, Yuri e Memphis. Mano, jogaram legal, o Memphis jogou bem, o Memphis. Garro também gostei. Só Yuri que não foi tão bem assim, né? Não gostei muito da partida do Yuri, não. Mas é bom ver os caras de volta aí. Infelizmente teve que tirar o Guinegão, não concordo. Alguns até falaram aqui que deveria tirar o Yuri Alberto, né? Pra colocar o Guinegão. Mas tá bom, 1-0. Agora dá confiança, agora vai ter uma semana pra treinar. Próximo jogo é contra o Vitória fora de casa, difícil. Desfalques, Maicon aí, desfalque, Mateuzinho. O Mateuzinho que mais me preocupa, porque a gente não tem lateral direito, cara. Vai colocar quem no lugar do Mateuzinho? Vai improvisar o Félix Torres? Vai colocar... Cara, vai ser complicado, hein? Mano, eu improvisaria o Angileri na direita, mesmo ele sendo canhoto, não tendo muita habilidade com a perna direita, eu improvisaria ele ali. Faz um treino, tem a semana inteira pra treinar. Então, cara, mas bom, cara, chega umas 36 pontos pra dar uma respirada, né? Tentar fazer esse 45. Eu acho que tem que passar de 45 porque eu tô com medo da FIFA lá, o transfer ban, sei lá, né, cara? Qualquer hora aí pode, né, pintar alguma coisa. Então é isso. Comenta aí o que você achou da vitória do Corinthians, 1-0 contra o Atlético Mineiro. Deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão. Então até a próxima, valeu, é nóis.